E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é a 12ª aula do nosso curso Shell Script Descomplicado. Na aula de hoje nós vamos resolver um exercício muito bacana, muito importante para a gente praticar os conceitos vistos na aula anterior sobre expressões regulares. Neste exercício, neste desafio, nós vamos capturar, nós vamos coletar informações do site kernel.org a respeito das versões correntes do Linux, o kernel Linux propriamente dito. E é muito interessante, eu gosto muito desse exercício, porque possibilita o trabalho, a experimentação, utilizando uma fonte de dados que não é exatamente regular. Tem lá os seus padrões, mas ela não tem uma estrutura uniforme como uma tabela ou como um log de acompanhamento de alguma funcionalidade do sistema. Então, se prepare porque vai ser bem interessante e a gente tem muita coisa pela frente. Muito bem, o nosso desafio é pegar essa tabela do site do kernel Linux, o site kernel.org, que contém os ramos ou branches das versões do kernel, os seus números de versão, suas datas de publicação e as URLs que estão nesta coluna Browse, que são os links para o repositório Git das respectivas versões. Então, esse é o nosso objetivo para hoje. Esse desafio é um exercício de expressões regulares. Nós faremos algumas outras coisas no nosso script, como, por exemplo, obter o conteúdo desta página e formatar a saída do nosso script na forma de uma tabela. Mas esse não é o foco. Por isso que aqui no nosso script eu já deixei prontas algumas linhas de comandos. Por exemplo, para obter o arquivo, eu estou definindo qual será o nome do arquivo. Ele será salvo no diretório /tmp com o nome de kernel e a data corrente. Também já deixei aqui o comando, a linha de comando, para baixar o arquivo e salvar com esse nome no diretório temporário, condicionando esse download ao fato de existir ou não o arquivo HTML da data de hoje e também já deixei aqui a estrutura, toda a pipeline prontinha para a gente usar o sed, o AWK e o utilitário column, que é quem vai fazer a formatação em tabela. Eu vou explicar direitinho como cada uma dessas linhas de comando funcionam, mas o que eu quero que você entenda é que o nosso foco, que este exercício é um exercício de expressões regulares. Portanto, o que importa para a gente é criar as expressões regulares, escrever as expressões regulares. Então, vamos dar uma olhada de novo no problema, começando aqui nas minhas anotações. Olha, o objetivo: criar uma tabela com as versões atuais do kernel listadas no site kernel.org. Este é um exercício de expressões regulares. As nossas fontes de dados serão obtidas a partir do HTML da página do kernel, e esse HTML é obtido com o utilitário wget. O wget funciona basicamente como um programa para a gente fazer downloads, né? A gente pode pensar nele dessa forma. Quando a gente faz o download de um endereço de internet, como esse daqui, por exemplo, kernel.org, o arquivo que seria exibido no navegador, qual seria? Um index alguma coisa, um index HTML. Então, quando a gente executa o wget com o endereço sem especificar um arquivo, o que vai ser baixado vai ser o código-fonte deste arquivo HTML index do site. A gente não precisa se preocupar muito com como funcionam os sites ou como funciona o HTML ou o que é exatamente o HTML, porque o que importa para a gente é a extração de dados. Por isso, eu gostaria que você não se concentrasse nessa parte do problema, para a gente poder extrair o máximo desse exercício. Bom,
Continuando, o nome do arquivo baixado vai ser definido no próprio comando wget, mas a partir de uma variável que nós vamos criar, chamada HTML, e que vai concatenar a palavra kernel com o traço e com a data de hoje, o dia de hoje, dia, mês e ano, tirando a parte ali do horário. Por que eu quero isso? Eu quero gerar um nome de arquivo que corresponda à versão do kernel no dia de hoje. Se eu rodar várias vezes o meu script ainda hoje, esse download não será feito novamente. Ele só vai ser feito quando esta data mudar e, portanto, isso significar que pode haver uma alteração lá no kernel.org. Enfim, é só para a gente não ficar baixando toda hora o arquivo lá do site, que até para o site é ruim. Além disso, esse arquivo será criado no diretório /tmp. Por quê? Os arquivos que estão em /tmt são periodicamente removidos. Depende da configuração do seu sistema, mas a gente pode contar que pelo menos entre um reinício do sistema e outro haverá essa limpeza. Enfim, esse arquivo será criado no diretório temporário do sistema. Nós só vamos poder usar 3 utilitários, além, é claro, do próprio wget, para fazer o download, que são os utilitários sed, awk e column. Por que o sed? O sed é perfeito para fazer buscas e substituições. O sed vai permitir que a gente pegue uma linha do fonte, do código fonte da página, que é uma linha escrita em HTML, e extraia dessa linha HTML a informação que a gente precisa. Então, ele é perfeito para isso. A gente poderia usar o AWK para isso também? Poderia, mas o sed vai deixar mais clara essa nossa intenção de trabalhar com expressões regulares. A gente não vai precisar se preocupar com as sintaxes e a programação que poderia ser feita no AWK. Isso já é um outro assunto. E você sabe que no nosso canal existe uma playlist de um curso de AWK completinho, que está inclusive em andamento no momento que eu estou gravando essa aula, e que você pode assistir para complementar os seus estudos sobre criação de scripts em Shell, porque o AWK é uma ferramenta muito tradicional, muito poderosa e extremamente útil. Para que eu quero usar o AWK aqui? Nós vamos ter que adotar uma certa estratégia. Porque, como eu vou mostrar daqui a pouco, você vai ver que o código-fonte apresenta as informações que a gente quer em linhas. E quando a gente fizer a filtragem, cada informação estará numa linha diferente. E o AWK tem um recurso que possibilita transformar um conjunto de linhas em uma estrutura de campos, um dado ao lado do outro, e isso vai ser importante para a gente depois utilizar o utilitário column para formatar bonitinho o resultado. Que, aliás, eu já criei aqui um protótipo do script, uma referência. É exatamente isso que a gente quer. A gente quer produzir esta tabela ao executar o arquivo kernel versions. Aqui, repare que eu tenho traço ref, porque é um script que eu fiz para a nossa referência, para a referência do resultado final. É exatamente isso que a gente quer produzir, inclusive com esses títulos, inclusive com esse espaçamento uniforme entre as colunas, e o utilitário column é especializado nisso. O column não é um utilitário GNU, ele é um utilitário da família do Util Linux. Então, tem outros projetos que desenvolvem outros utilitários da base do sistema, além do próprio GNU. Então, o column é um desses utilitários. Finalmente, nesta aula, nós vamos nos concentrar numa solução one-liner, que é aquela solução com uma pipeline só. Isso significa que, tirando o download do arquivo, que é algo que pode ou não acontecer, dependendo de existir ou não um arquivo kernel
data de hoje, HTML, no diretório TMP. Tudo que vier depois disso, a leitura desse arquivo e toda a filtragem que a gente vai fazer será numa única linha, numa pipeline. É isso que significa o one-liner. Você escrever uma linha de comando, uma linha com vários pipes para solucionar um problema, em vez de você dividir o problema em pequenas partes e resolver através de um script com várias linhas de comando separadas. O script, como nós já vimos, dá mais controle, dá mais flexibilidade, mas para os nossos propósitos de hoje, que são as expressões regulares que nós vamos escrever, a solução one-liner poderá deixar o nosso exercício um pouco mais claro, um pouco mais direcionado ao que realmente interessa. Que é o quê? Então, aí a gente segue para a parte que realmente interessa, que é a análise da fonte de dados. Como eu disse exaustivamente na aula anterior, na aula 11, expressões regulares por si só não fazem nada. Elas são uma técnica para a gente expressar padrões de texto que deverão, em algum aplicativo, em algum utilitário, proporcionar algum tipo de filtragem. Então, tudo depende da fonte de dados. E a nossa fonte de dados de hoje tem uma característica muito peculiar, que é uma fonte de dados que não tem uma estrutura uniforme. Cada linha é composta de um jeito diferente. Os dados estão em contextos diferentes nessas linhas e nós vamos precisar analisar as linhas que contêm os dados. Quando a gente fala de padrão, normalmente a gente pensa em algo que se repete com frequência. E de fato é isso, mas o padrão tem uma outra finalidade, que é diferenciar o que a gente busca do restante. Então a gente vai ter que procurar, além daqueles padrões que se repetem, aqueles padrões que diferenciam o nosso texto dos demais textos, ou as nossas linhas das demais linhas. E nós queremos 4 linhas para cada linha aqui do HTML. Uma tabela em HTML, na verdade, é escrita dentro de uma tag chamada TR. A linha de uma tabela é uma tag HTML chamada TR, Table Row. E essa TR é composta de várias outras tags, no nosso caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 10 tags de nome TD. Table Data. Então, na verdade, o que a gente vê aqui no navegador como uma linha são várias linhas delimitadas. Primeiro pelo TR e um /TR, e cada célula da tabela, uma embaixo da outra, no HTML também, serão os tables data, né? TD/TD. Isso fica claro quando a gente observa no exercício já de analisar a fonte de dados, botão direito no navegador sempre tem essa opção de exibir o código-fonte da página. Eu já cliquei nisso, né? E aqui está o código-fonte da página. E aqui você pode ver, ó, a tabela inicia aqui, Table ID Releases, e ela vai terminar com uma tag que fecha esta tabela, que está... Eu não estou encontrando, achei aqui, /table. Então, tudo que está entre este table ID releases e aquele /table que eu mostrei, são as linhas da nossa tabela. Como eu sei disso? Olha aqui, ó, tr, table row, /tr. Tudo que está entre tr e /tr é uma linha da tabela exibida no site, ok? Por exemplo, essa daqui tem uma célula, a primeira célula tem aqui, ó, mainline. E é exatamente o que eu tenho na primeira célula da primeira linha. Qual é o conteúdo da segunda célula dessa linha? 6.11 RC4.
Então, ó, 6.11 RC4. Quem arruma direitinho na forma de uma tabela é o navegador, mas o fonte, né, o conteúdo do arquivo é exatamente esse que a gente está vendo. Isso é o que a gente chama de marcação HTML, para quem não conhecia. Mas para a gente, o importante é que a gente consegue identificar onde começa e onde termina uma linha, ou então onde começam e onde, cadê novamente, terminam os dados que nos interessam dentro desse arquivo. Nem sempre os arquivos HTML estarão arrumadinhos assim, mas, para nossa sorte, esse código está bem arrumado e vai ser bastante fácil diferenciar as células que estão nos TDs/TDs, né, que realmente nos interessam em cada linha. E quais são esses dados? Interessam para a gente as linhas que contêm o TD do nome do ramo do kernel, que neste caso aqui é o mainline, aqui será stable, e o kernel tem vários stables, aqui ó, stable novamente. Então, esse nome do ramo, do branch, é uma informação que a gente quer. A segunda informação que a gente quer de cada linha é a versão que está aqui nesta célula, é a data de lançamento da versão, e aqui embaixo, onde está escrito browse, o link, apenas esse link aqui, que é o link do repositório Git do kernel para a versão correspondente. Isso se repete em todas as linhas. Então, o que aqui a gente tem a situação da repetição, no caso, para cada grupo de células, está vendo? Uma linha de células. E tem o caso da diferenciação, porque desse conjunto de células eu quero aquelas que correspondem a certos padrões, que casem com certos padrões. E o nosso primeiro trabalho será justamente descrever esses padrões. Começando pelo nome do ramo, do branch, qual padrão será que diferencia esta linha, que é a que nos interessa, das demais? Ora, ela é a única formada por TD/TD e tendo entre TD e /TD uma cadeia de caracteres terminada com 2 pontos. Isso corresponde a esta linha, corresponde a esta outra linha e vai encontrar correspondências ao longo de toda a tabela. Vamos pegar a última, que é a mais diferentona de todas. Mesmo assim, ela tem aqui o Linux-next seguido de 2 pontos. Com isso, a gente poderia já escrever o padrão da primeira coluna da nossa tabela. E é isso que eu vou fazer aqui no nosso script. Eu já deixei tudo prontinho, né? Padrão da primeira coluna. Qual será esse padrão? Vamos observar novamente aqui para deixar em destaque. Ó, é a tag TD, seguida de uma sequência qualquer de caracteres, que é seguida por 2 pontos e depois por /TD. Se você observar, na verdade a linha começa aqui. Nós temos um monte de espaços antes da tag TD. E, além disso, todas essas linhas começam com TD, então isso não deveria ser uma preocupação na hora de escrever a tag. Porque se você olhar bem, você vai ver que este padrão, que é o que diferencia dos demais, é o único que tem essa estrutura. Veja, fecha a tag e entre uma coisa e outra nós temos aquela cadeia de caracteres seguida de 2 pontos. Não existe nenhuma outra linha neste padrão que está descrito que corresponda a essa descrição. E é exatamente isso que a gente vai usar. Expressões regulares não precisam ser verbosas e nem complicadas. Se elas correspondem ao que nós temos, de acordo com a fonte de dados, é ela que manda sempre a fonte de dados, a gente pode ficar tranquilo que vai dar certo. Vamos escrever isso lá no script. Então aqui, ó, como é que é?
um ou mais caracteres seguido do fechamento da tag. Aqui seria aquele TD, certo? Mas a gente não precisa escrever o TD, basta escrever fechou tag. Porque o padrão da coluna 1 será a única situação onde nós teremos um ou mais caracteres quaisquer, seguidos de 2 pontos e seguidos novamente do fechamento de uma tag. Aqui seria o /TD que eu mostrei para você, né? Mas a gente não precisa, é só colocar o fechamento da tag, ponto, mais, ou seja, seguido de um ou mais caracteres quaisquer, que não importam. Qual é o dado que importa para a gente nessa linha, neste padrão? É o padrão inteiro? Bom, isso ajuda a localizar a linha, mas o dado que a gente quer, a gente vai precisar colocar entre parênteses, e é isso tudo que interessa para a gente, essa parte do texto seguido de 2 pontos, porque lá no SED a gente vai poder exibir ou imprimir apenas o que estiver agrupado. A gente está fazendo um grupo de referência. Como que a gente escreve isso lá no SED? Aí vamos entender um pouquinho o SED que eu escrevi aqui para vocês. Veja, eu estou usando o SED com a opção E maiúsculo para usar expressões regulares estendidas e com a opção N. N significa não imprimir. Não vai imprimir nada a menos que a gente mande. O que eu estou definindo neste SED, que eu poderia escrever numa linha só, daria certo do mesmo jeito, mas aqui é para deixar bem claro cada um dos padrões que a gente descrever. Mas, enfim, o que eu estou fazendo aqui é definir uma faixa de linhas. Veja, eu disse que o nosso padrão começa no Table AD Releases e termina no /Table. E é a única situação no arquivo fonte que a gente tem para trabalhar. E aí, eu também não preciso escrever Table, ID, Releases, porque ID Releases, até por uma definição no próprio HTML, ID é uma identificação de uma tag, de um elemento do HTML que não pode se repetir. Então, se eu escrever aqui ID igual releases, vai ser a única ocorrência no meu texto inteiro, na minha fonte de dados inteira. E isso vai acontecer fatalmente dentro de uma tag table, no caso que a gente está trabalhando, porque nesse arquivo não existem outras tags com ID releases além da tag table. E a tag table é iniciada dessa forma e fechada com /table. Então, o que interessa para a gente são as linhas que estão entre esta, table ID releases, e essa outra, que é o /table. E eu estou determinando isso no SED de que forma? Bom, uma expressão regular para determinar o padrão da linha inicial e outra expressão regular para determinar o padrão da linha final. Aqui eu tive que ser explícito em relação ao table, porque eu não tenho como diferenciar o que eu quero do restante do HTML. Mas o mais importante é que este /table, que vai servir como o final da nossa faixa de linhas, será o primeiro encontrado no arquivo. Então, vai da linha do table até a primeira ocorrência do final aqui da minha faixa. Com isso, a gente pode ficar tranquilo que é exatamente o conteúdo que a gente quer trabalhar, quer modificar. Para demonstrar, eu posso fazer assim, ó. Vamos aqui para o nosso terminal, ó. Eu vou fazer a pipeline usando o wget, ok? Então, ó, wget https, kernel.org. Aí no wget eu vou usar q de quiet, para não gerar outros dados além do próprio conteúdo do arquivo index.html. O de maiúsculo para determinar qual é o arquivo de saída. E neste nosso caso eu não vou escrever arquivo nenhum, eu vou mandar a saída para o terminal, para a saída padrão. O traço representa mandar o conteúdo do arquivo para a saída padrão, para o terminal. Se eu teclar Enter aqui agora, você vai ver o HTML que a gente viu lá no navegador.
Então aqui, ó, esse é o HTML, ok? Muito bem. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar isso numa pipeline e mandar para o sed com aquelas mesmas opções, N e entre aspas simples, para que não seja confundido com algum tipo de caractere especial do shell, né? A partir daqui é código do sed, nós vamos colocar que a faixa com que nós queremos trabalhar é determinada pelos padrões ID igual, entre aspas, releases, releases. Agora sim, eu acho que é assim, eu acho que agora está certo. Esse é o padrão inicial, aí vem uma vírgula para determinar qual será o padrão final, que é barra table. Por que que eu coloquei essa barra invertida antes da barra do barra table? Porque as barras estão sendo utilizadas aqui para delimitar as expressões regulares. Então eu estou escapando esta barra para que o sed não confunda com a barra que está delimitando a expressão regular. Basta isso? Não, porque o sed vai fazer essa filtragem que eu estou colocando, vai me entregar apenas essa faixa de linhas. Mas como eu estou usando a opção N para não imprimir nada na saída, eu preciso que, em atendida essa faixa que eu estou especificando, a impressão seja feita. E aí eu coloco P. Teclando Enter, veja que apenas, olha só, vamos ver onde começou. Eu devia ter feito isso no less, né? Mas veja, ó, começou no table AD releases e terminou em barra table, exatamente como a gente queria. Então, é isso que está sendo feito até o momento lá no nosso script. Vamos observar novamente, é exatamente o que nós estamos fazendo. Com exceção de uma coisa, aqui eu não coloquei o comando P de print. Eu coloquei aqui um abre e fecha chaves. Aqui eu estou trabalhando com várias linhas porque estando no arquivo isso é possível. Lá no terminal, entre as chaves, eu teria colocado uma série de comandos do sed separados por ponto e vírgula. Aqui basta colocar um comando do sed em cada linha para a coisa funcionar direitinho. Então, o que eu vou colocar primeiro? Eu já tenho o padrão da minha primeira coluna, que é aquela que tem os nomes dos ramos, das branches. E o que eu vou fazer é um comando de busca e substituição, ou substituição simplesmente, que é o iniciado com S, onde eu coloco dois padrões. Primeiro, o padrão buscado, que é uma expressão regular, e segundo, o que será utilizado em substituição daquilo que for encontrado. E aqui, neste comando de substituição, é que eu vou executar o comando P para imprimir. Qual é o padrão buscado para ser substituído? Esse que nós já escrevemos aqui em cima. Então, é ponto mais, ou seja, um ou mais caracteres quaisquer, seguidos de um sinal de fechamento de tag, né, o sinal de maior, seguido de, aí o grupo que nos interessa, um ou mais caracteres quaisquer seguidos de dois pontos, e isso tudo seguido de, o Vim deu uma arrumada aqui por conta dele, tá? Isso tudo seguido de uma tag iniciando, do início de uma tag, que é o sinal de menor, por sua vez, seguido de um ou mais caracteres quaisquer até o final da linha. Vou dar um tab aqui novamente. Isso aqui é apenas um comportamento do Vim, tá? Do jeito que está configurado para mim. Maravilha! Qual será a substituição que eu vou fazer? Encontrado esse padrão, eu tenho um grupo de referência e é o único grupo de referência deste padrão. Este grupo de referência, então, será identificado com o número 1 e é exatamente quem eu quero imprimir, barra 1. Então, essa é a primeira expressão regular que a gente escreve e é também o primeiro comando do sed que vai resultar
nos dados que estarão na primeira coluna da nossa tabela, que é, aqui eu coloquei release, mas o correto seria branch, o ramo do kernel Linux. Beleza, já está feita aqui a primeira expressão regular. Se eu executar o meu script, o meu AWK vai falhar e o meu column também vai falhar, porque eu já deixei escrito aqui. Mas eu posso sim copiar essa expressão regular para demonstrar que ela funciona e a gente vai, a partir daí, confiar no processo, tá? Então eu vou copiar essa expressão regular, vou incluir aqui na nossa pipeline de teste e vejo, ó, aqui, aliás, eu fiz errado, eu coloquei ali um pipe, né? Porque eu falei em pipeline, mas enfim, aí eu vou tirar esse P, vou abrir aqui chaves e vou fechar chaves, e aí sim eu vou fechar o comando que está sendo executado aqui no sed, ok? Né? Tudo, por que as chaves? Isso aqui é uma coisa interessante, porque os comandos do sed que eu vou executar serão aplicados apenas a esta faixa de linhas que eu determinei com um padrão, vírgula, outro padrão. E muito bem, aqui eu posso teclar Enter, olha só, apenas os dados da primeira coluna da tabela foram impressos, exatamente como a gente queria.